Quando já era o tempo da escola, eu havia o quarto das meninas com 3 camas iguais. A minha tinha um cobertor Paraíba verde, xadrez, que eu gostava muito. Eu mantive esse cobertor ao longo da vida, até um dia perdê-lo numa greve de bancários, para onde eu tinha levado para sentar em cima enquanto fazia tricô durante a greve. Então era um quarto com 3 camas, tinha uma janela com uma cortina que me encantava, que era uma paisagem contínua, assim, com ribeirão, com muita folhagem verde, era uma paisagem que permitia imaginar qualquer tipo de história nela, né? Então as camas, a janela com essa cortina que me impressionava, guarda-roupa. Aí havia um biombo do mesmo padrão, um biombo de cortina, do mesmo padrão da cortina da janela. Então era um quarto assim que eu gostava muito. Esse biombo era bom para a gente trocar de roupa com privacidade. E também por detrás dele tinha algumas prateleiras, eu lembro assim, da prateleira dos calçados, da prateleira das revistas, havia sempre uma pilha grande de revistas para ler. E havia outra com pentes, bobs, cosméticos, essas coisas que existem em quartos de meninas. E um espelho bem grande que dava de ver o corpo inteiro, assim. O espelho tinha uma certa inclinação assim, que era muito bom de a gente se ver nele, né? Então, eu acho que assim a parte encantada ali, tudo era encantado, mas o mais encantado era a pilha de revistas. Havia revistas assim de moda, revistas de cinema. Eu era muito pequena ainda para ir ao cinema, eram filmes importantes que passaram nessa época e que eu não podia assistir porque não tinha idade suficiente. Mas eu lembro assim que eu lia tudo sobre eles, era Cleópatra, Os 10 Mandamentos, essa linha de filmes aí, assim, né? Podia-se ler sobre artistas, tinha uma série de revistas interessantes e eu estava sempre lendo alguma. E junto também tinha as revistas de fotonovela, Capricho e outros. Tinha umas revistas que eram produzidas na Itália, outras que eram produzidas no Brasil. E só que eu era proibida de olhar as fotonovelas porque ainda não era para minha idade. Claro que era a primeira coisa que eu lia sempre eram as fotonovelas, né? E eram fotonovelas interessantes que mais tarde eu encontraria as histórias em romances importantes, né? Assim, por exemplo, Os Miseráveis de Victor Hugo. Eu li primeiro em forma de fotonovela, produção da empresa Capricho, que penso que era brasileira, não sei também se era brasileira ou não. E outras obras de literatura eram apresentadas em forma de novela, né? E nesse quarto, um quarto modesto, de uma casa modesta, eu tinha sempre algum livro escondido ou mais de um livro escondido, porque eu estava sempre lendo mais horas do que era para ler. Eu acho que uma mãe assim preferia que ver uma filha lendo do que se atendo a atividades assim que não eram recomendáveis, como fazer fofoca, esse tipo de coisa.
Só que eu lia muito mais do que era esperado. Havia um certo receio que as pessoas tinham de que a vista cansada faltasse, né? Precisasse usar óculos antes da hora, coisas desse tipo. E também havia as horas que havia que dormir, né? Porque tinha que estar desperta para as outras coisas, no tempo hábil, né? Mas assim, meu pai tinha um restaurante. Ele chegava em casa depois de todos os pais, assim, nós íamos para o quarto e íamos dormir. Muitas vezes eu ficava lendo até ser obrigada a apagar a luz porque estava na hora de dormir. E aí meu pai chegava, né? A gente sempre via o pai de manhã, que de noite ele chegava muito tarde. Ele tinha que fechar o restaurante, era assim, era o último que chegava na rua, eu penso, né? E então ele e a minha mãe conversavam um pouco, depois iam dormir. E eu ficava muito atenta, fazendo de conta de que estava dormindo, mas prestando atenção em qualquer barulhinho na casa, assim, até que conseguia ouvir através da parede de madeira que os meus pais estavam ressonando, assim, né? Como a gente faz quando dorme, né? Aí eu podia acender a luz de novo, pegar o livro que eu estava lendo e ler o resto da noite, se fosse o caso, até terminar o livro. Essa lembrança me veio assim muito forte hoje. Achei que eu devia contar para vocês, tipo uma continuação do episódio anterior, quando eu falo da magia da leitura, que a magia da leitura era alguma coisa assim que me pegava, foi me pegando por todo o tempo, né? Então, assim, se no outro dia eu tivesse com sono, alguma coisa, não me importava porque eu tinha conseguido acabar o livro. E isso ainda não acabou, né? Agora eu já tenho mais de 70 anos e continuo lendo, com grande dificuldade, porque meus olhos já não são bons. Mas hoje em dia se tem leitores, né? Eu tenho uma coisa chamada Kindle, que eu posso baixar da internet os livros da internet ou da Amazon, os livros que eu quero ler e leio de uma forma confortável para os meus olhos, né? Então, era isso que eu queria contar hoje. Acho que vou ser obrigada a parar porque tem um certo cachorrinho chamado Zurrilho que não quer parar de latir. Já antes eu tentei fazê-lo parar. É que quando um cachorrinho late muito é que tem alguma coisa. Deve ter um bichinho estranho no quintal. Sei lá, aqui onde eu moro, no meio do mato. Pode ter um gambá, pode ter um bichinho assim. Então ele fica lá na porta de guarda. Esse meu cachorrinho chamado Zorrilho. Eu tenho fotos com ele no canal. E então, eu não sei se alguém gosta desse tipo de história. Se gosta, me deixa dito aí abaixo, para eu ter uma noção do que pode ser interessante. Também ia pedir para você deixar um like e, se possível, se inscrever no canal, né? E vamos conversando, né?